No coração gelado do Alasca, um segredo enterrado parece desafiar tudo o que sabemos sobre a história da Terra. Nos anos 90, após um simples teste nuclear chinês, ondas sísmicas revelaram indícios de uma estrutura colossal escondida sob o solo americano. O que parecia ser apenas mais um registro técnico, rapidamente se transformou em um dos maiores mistérios modernos: a possível descoberta de uma pirâmide subterrânea maior que as do Egito. Mas se essa revelação fosse real, por que nunca ouvimos falar dela nos jornais oficiais? Testemunhas afirmam que a notícia foi silenciada em questão de horas. Registros desapareceram e homens sem identificação recolheram provas físicas. Para alguns, isso é apenas uma coincidência. Para outros, é a prova de que o governo americano esconde algo que poderia mudar o rumo da humanidade. Histórias de tecnologias avançadas, artefatos impossíveis e até a presença de seres não humanos começaram a se entrelaçar nesse enigma. O Alasca, conhecido por sua vastidão selvagem e por bases militares estratégicas, passou a ser também palco de teorias sobre civilizações antigas e contato extraterrestre. O caso da Pirâmide Negra não é apenas uma curiosidade arqueológica, ele desafia a ciência, a política e até mesmo a compreensão do nosso lugar no cosmos. E à medida que novas evidências e testemunhos surgem, a pergunta que ecoa é perturbadora: estamos diante de um segredo enterrado de propósito? Em 1992, um teste nuclear subterrâneo realizado pela China produziu ondas sísmicas que se propagaram pelo planeta. Ao alcançarem o Alasca, essas ondas revelaram anomalias inesperadas no subsolo próximo ao Monte McKinley, hoje conhecido como Denali. As leituras registradas por instrumentos de monitoramento indicavam estruturas que não correspondiam a formações geológicas naturais conhecidas, chamando a atenção de militares e cientistas. Pouco depois desse evento, Douglas Mutchler, ex-membro da inteligência do Exército dos Estados Unidos, relatou ter visto uma reportagem de televisão em que se falava da descoberta de uma enorme pirâmide subterrânea. O programa sugeria que a estrutura era de dimensões colossais, maior até que a Grande Pirâmide de Gizé. Para Mutchler, o fato foi marcante, pois coincidia com anotações e mapas militares que já haviam chamado sua atenção, especialmente uma área em branco próxima ao Denali. De forma enigmática, todas as evidências associadas à reportagem desapareceram em pouco tempo. As gravações não puderam ser recuperadas. A emissora responsável afirmou que o programa jamais havia sido transmitido, e funcionários foram orientados a não comentar o assunto. Relatos também mencionam que homens não identificados confiscaram fitas e registros diretamente nos arquivos da emissora, em uma ação rápida e precisa. O desaparecimento repentino de todos os registros gerou suspeitas de que havia um esforço deliberado de ocultamento. Para alguns investigadores independentes, a coincidência entre o ponto em branco em mapas militares e as leituras sísmicas levantava a hipótese de que a pirâmide subterrânea poderia de fato existir, mas estaria sob vigilância direta das Forças Armadas. O episódio permanece um dos mais intrigantes relatos sobre estruturas ocultas em território norte-americano, desafiando a linha entre fato documentado e segredo de Estado. Após assistir à misteriosa reportagem televisiva, Douglas Mutchler tentou recuperar cópias oficiais do programa para comprovar o que havia visto. Entretanto, sua busca foi recebida com negativas categóricas. Oficialmente, o programa nunca existiu. A emissora local não apenas se recusou a fornecer qualquer registro, como também afirmou não possuir arquivos daquela transmissão específica, algo que soou altamente improvável para um canal que mantinha histórico de todas as suas produções.
Um funcionário anônimo da própria emissora revelou a Mutchler que 2 homens desconhecidos haviam visitado o armazém pouco tempo depois da exibição e retirado todas as fitas correspondentes. Além disso, a equipe foi instruída a não comentar o episódio e a tratar qualquer pergunta como boato sem fundamento. Esse silêncio forçado alimentou a percepção de que havia uma intervenção de instâncias superiores, possivelmente ligadas ao governo ou a agências de inteligência. A frustração levou Mutchler a buscar ajuda da jornalista Linda Moulton Howe, reconhecida por investigar fenômenos não explicados e conspirações ligadas à presença de tecnologia não convencional. Ao ser contatada, Linda iniciou uma investigação detalhada, reunindo testemunhos de militares e civis que confirmavam histórias semelhantes sobre projetos secretos no Alasca. O tema ganhou uma nova camada de mistério quando filhos de militares começaram a relatar confidências de seus pais, indicando que trabalhavam em uma instalação subterrânea associada a uma fonte de energia incomum. O caráter dessas revelações, aliado à ausência de registros oficiais, fortaleceu a hipótese de que havia de fato algo a ser escondido. O padrão de intimidação, somado ao desaparecimento de evidências, apontava para uma operação de ocultamento cuidadosamente planejada. A questão central passou a ser, se não havia nada de extraordinário naquela estrutura, por que todo um aparato de silêncio e coerção foi mobilizado para impedir que a história viesse à tona? Diversos relatos independentes convergiram para a ideia de que a pirâmide subterrânea no Alasca não era apenas uma estrutura arqueológica, mas sim uma fonte colossal de energia. Estimativas não oficiais sugeriam que sua potência poderia abastecer boa parte do estado e até mesmo regiões do Canadá, algo que extrapola em muito qualquer usina convencional conhecida. Essa hipótese ganhou força com depoimentos de ex-militares que afirmaram ter participado de operações logísticas no local. Um desses testemunhos descreveu uma experiência inquietante ao se aproximar da área em um helicóptero de transporte. Todos os sistemas eletrônicos da aeronave falharam simultaneamente. Bússolas enlouqueceram, radares se apagaram e os instrumentos de navegação tornaram-se inúteis, como se um campo de interferência tivesse dominado o ambiente. Esse tipo de falha só seria possível diante de uma fonte extremamente intensa de energia eletromagnética, possivelmente de natureza desconhecida. As descrições do perímetro reforçam a ideia de que algo valioso estava sendo protegido. Relatos indicam cercas eletrificadas, torres de vigilância, guardas fortemente armados e acesso restrito apenas a funcionários com alto nível de credencial. Além da segurança externa, mencionava-se também uma vasta infraestrutura subterrânea, como se o verdadeiro segredo estivesse enterrado profundamente. Esse cenário sugere um esforço coordenado e de alto investimento para manter a área isolada do público. Curiosamente, um engenheiro da Bell Labs, renomado centro de pesquisa em tecnologia e comunicações, confirmou de maneira reservada que foi convocado para avaliar uma anomalia energética no Alasca. Embora não tenha fornecido detalhes técnicos, sua declaração reforça a ideia de que a Pirâmide Negra poderia ser uma usina de energia não convencional, talvez baseada em princípios ainda fora do alcance da ciência atual. A questão que permanece é: se estamos diante de uma tecnologia ancestral ou de algo totalmente exógeno? Entre os relatos mais intrigantes ligados à Pirâmide Negra do Alasca estão os provenientes de indivíduos com habilidades de visão remota, uma prática que inclusive já foi explorada pela CIA em programas secretos. Uma dessas videntes descreveu mentalmente a presença de uma gigantesca pirâmide enterrada, rodeada por equipamentos e computadores não humanos, operados por seres que não pertenciam à nossa espécie. Segundo ela,
o local funcionava como um centro de captação e redistribuição de energia, usado inclusive por objetos voadores não identificados que pairavam sobre a região. Essa narrativa encontra eco nos depoimentos de Pat Price, um remoto visual bastante famoso que alegou ter identificado uma base alienígena subterrânea próxima ao Monte Hayes, também no Alasca. Ele descreveu seres capazes de manipular pensamentos humanos e interferir no ambiente eletromagnético ao redor. Embora tais relatos soem fantásticos, não podem ser descartados facilmente, já que se somam a uma rede de coincidências históricas, tecnológicas e arqueológicas que rondam a região. O Alasca, por si só, já forneceu indícios de ocupações humanas extremamente antigas, com sepulturas datadas de cerca de 11.500 anos e artefatos surpreendentemente preservados. Alguns desses achados sugerem que povos com conhecimentos sofisticados já habitavam a região muito antes do que a arqueologia tradicional costuma admitir. Gravuras em pedra e estruturas parcialmente soterradas indicam que civilizações complexas podem ter florescido no extremo norte em épocas remotas. Essa conexão entre pirâmides, UFOs e culturas ancestrais levanta a hipótese de que a Pirâmide Negra não seria uma exceção, mas parte de um legado global. Talvez povos antigos, em contato com inteligências não humanas, tenham construído centros de energia para interagir com forças naturais ou cósmicas. Se assim for, o enigma do Alasca não se restringe a uma conspiração local, mas poderia ser uma peça-chave no quebra-cabeça da história perdida da humanidade. O mistério da Pirâmide Negra do Alasca não pode ser analisado isoladamente. Estruturas semelhantes estão espalhadas pelo planeta, muitas ainda escondidas sob florestas densas, desertos ou até camufladas por montanhas. Pirâmides na China, na Bósnia e na Indonésia reforçam a ideia de que sociedades antigas, em diferentes continentes, compartilhavam um conhecimento arquitetônico e energético comum. A recorrência desses monumentos desafia a narrativa tradicional da história e sugere conexões mais profundas entre civilizações que, em teoria, jamais teriam se encontrado. Alguns pesquisadores levantam a hipótese de que essas construções não eram apenas tumbas ou templos religiosos, mas sim centros de energia natural. Essa teoria se fortalece com relatos de anomalias eletromagnéticas próximas a várias pirâmides ao redor do mundo. A possibilidade de que tais estruturas tenham funcionado como condutores de energia ou pontos de ressonância geofísica levanta perguntas que a ciência ainda não consegue responder plenamente. Ao mesmo tempo, a repetição desse padrão arquitetônico em locais tão distantes sugere a existência de uma rede global de conhecimento. Essa rede poderia ter sido fruto de uma civilização perdida, como a lendária Atlântida, ou de contatos entre humanos e inteligências não humanas. O Alasca, com sua pirâmide soterrada e relatos de tecnologias inexplicáveis, seria apenas uma das peças desse mosaico planetário. No fim, a Pirâmide Negra permanece um enigma carregado de implicações. Seria ela uma simples lenda reforçada por coincidências, ou a ponta visível de uma verdade histórica ainda mantida em segredo? Seja qual for a resposta, o impacto de sua possível confirmação abalaria a ciência, a política e a própria compreensão da nossa origem como espécie. A Pirâmide Negra do Alasca se tornou um dos maiores enigmas modernos, um ponto de convergência entre ciência, história e mistério. O que começou como uma estranha leitura sísmica após um teste nuclear chinês se transformou em uma rede de relatos sobre segredos militares, tecnologias ocultas e conexões com civilizações antigas. A ausência de registros oficiais e o silêncio imposto a testemunhas apenas reforçam a sensação de que algo extraordinário
está escondido sob o gelo do norte. Seja uma estrutura construída por mãos humanas há milênios, seja uma instalação com propósitos que transcendem a nossa compreensão, o fato é que o mistério persiste. Relatos de energia abundante, falhas em instrumentos eletrônicos e até possíveis interações com inteligências não humanas colocam o Alasca no centro de uma narrativa que mistura geopolítica, arqueologia e ufologia. O que está soterrado ali não é apenas pedra, é a chave para perguntas que evitamos fazer. A existência de pirâmides espalhadas por diferentes continentes reforça a suspeita de que não estamos diante de um caso isolado. Talvez a Pirâmide Negra faça parte de um legado planetário, uma herança esquecida que desafia a versão oficial da história humana. Mais do que uma lenda, ela pode ser uma lembrança física de que nosso passado foi muito mais complexo e conectado do que ousamos admitir. O que resta é o silêncio, tanto da terra que guarda seus segredos quanto das instituições que preferem manter a verdade longe do olhar público. Cabe a nós refletir: estamos preparados para descobrir o que realmente repousa sob o solo congelado do Alasca? Se esse segredo vier à tona, talvez não seja apenas a história que mude, mas o próprio rumo da humanidade.